Bom, gente, então aqui, né, vou trazer um exemplo de um exercício resolvido para a gente começar a falar sobre esse assunto aí de reagente limitante e reagente em excesso. Primeira coisa, né, eu preciso entender que numa reação química, quando existe uma reação química, existe uma transformação, tá? E nós aqui estamos trabalhando, né, essas equações químicas que são mecanismos que servem para representar essas transformações. Essas transformações, nós, através da estequiometria, conseguimos medir em termos de quantidade, de massa, quantidade de volume, quantidade de átomos, quantidade de moléculas, né? A gente consegue medir isso, né? A gente consegue mensurar essas transformações. Bem, essas transformações elas partem de reagentes. Reagente é sempre aquilo que está à esquerda da seta, né? Então isso aqui eu chamo de reagente neste caso aqui, que é o trióxido de alumínio, o trióxido de cromo ou o óxido de cromo 3, né? Mais o alumínio. Tá? Isso é o que eu chamo de reagente, é o que está antes da seta. O que está depois da seta é aquilo que foi produzido e eu chamo então de produto. Até aqui nenhuma novidade para vocês. Pois bem, para eu identificar, né, reagente limitante e reagente em excesso, eu preciso pensar de uma forma equilibrada. Para eu pensar de um modo equilibrado, a primeira coisa em qualquer equação é eu conferir se ela está balanceada. Tá? Então, nesse caso, ó, eu vou fazer a conferência aqui. Eu vou ver que eu tenho dois átomos de cromo aqui, que estão à esquerda da seta. Está aqui o Cr2, dois átomos de cromo à esquerda da seta. E eu tenho dois átomos de cromo à direita da seta. Então, dois cromos e dois cromos, né? Dois cromos à esquerda da seta e dois cromos à direita da seta. O cromo está ok. Eu tenho três átomos de oxigênio aqui à esquerda da seta e eu tenho três átomos de oxigênio ali à direita da seta. O oxigênio também está certinho. Tenho dois alumínios antes da seta e tenho dois alumínios depois da seta. Então o alumínio também está certo. Se não tivesse balanceado, a primeira coisa que eu precisaria fazer era balancear. Tá? Então agora a gente vai efetivamente para a questão, para o exercício. E o exercício nos diz o seguinte: o metal crômio é empregado na indústria siderúrgica na obtenção de aço inox e pode ser produzido pela redução do óxido de crômio 3 por alumínio metálico, de acordo com a seguinte reação equacionada. Então está aqui essa equação que ele menciona ali em cima. Perfeito. Aí ele diz o seguinte para nós. Em um processo industrial promovido com 6,08 T, o que é esse T? É a abreviação de toneladas. Então, com 6,08 toneladas de óxido de crômio e 1,08 T, ou seja, 1,08 toneladas de alumínio metálico, qual é a quantidade máxima de crômio que se obtém? Então, ele quer saber se eu pegar 6,08 deste cara aqui, 6,08 toneladas deste reagente e reagir com 1,08 toneladas desse outro reagente que é o alumínio. Ele quer saber quanto que eu vou ter, quanto que eu vou produzir, quanto que eu vou formar de cromo. Tá? Essa é a pergunta dele para mim. E aí, como é que eu resolvo isso? Como é que eu vou fazer isso agora? Vamos lá. Então, primeira coisa é eu ver, né, que a equação ela mostra a proporção entre o trióxido de cromo e o alumínio. Essa proporção é uma proporção de 1 para 2. Por que eu estou falando de 1 para 2? Porque aqui na frente eu não tenho nada, né? Lá na equação. Quando eu não tenho nada, eu entendo que é 1 mol. Aqui na frente do alumínio eu tenho 2, então eu entendo que são 2 mols de alumínio. Então, primeira coisa é eu ver, né, essa proporção. É uma proporção de 1 mol para 2 mols. O que acontece? Quando eu reajo 1 mol desse óxido de cromo, 3, eu vou conseguir reagir ele com 2 mols de alumínio para formar 2 mols de cromo. Tá?
É isso que a equação está me dizendo. Bom, eu sei que 1 mol disso aqui pesa 152 gramas. Por quê? Fiz o cálculo da massa molar. Tá? Pego lá o peso atômico de cada um dos elementos na tabela. Se alguém tiver dúvida quanto a isso, faz um comentário aqui para mim, diz, não me lembro como é que eu faço esse cálculo. Mas isso, como eu já expliquei várias vezes, eu penso que se vocês ainda não entenderam, precisam me avisar para que eu retome com vocês, porque é algo que a gente não pode estar fazendo, retomando em toda a aula. Mas vocês precisam saber. Tá? Então, dá 152 gramas a massa molecular aqui do trióxido de cromo. Como é 1 mol, 152 vezes 1 é 152. A massa do alumínio, cada átomo de alumínio na tabela pesa 27. São 2 mols de alumínio, então é 2 vezes 27. Então chego à conclusão que 152 gramas de cromo, 152 gramas de dióxido de cromo 3 vão reagir com 54 gramas de alumínio. Quem é que está me dizendo isso? A minha equação. Agora, o problema propõe, se eu coloco para reagir 1,08 toneladas de alumínio, aí eu preciso passar essas toneladas para gramas, tá, gente? Então, o que acontece? Uma tonelada são 1.000 quilos. 1 quilo é 1.000 gramas. Então, 1,08 toneladas é a mesma coisa que 1,08 vezes 10 na 6 gramas. Por que vezes 10 na 6, professor? Porque eu tenho 3 zeros, né, para passar de 1 quilo para grama, né, e mais 3 zeros para passar de 1 quilo para toneladas. Então, 3 zeros mais 3 zeros, 6 zeros. Resumo da ópera. Se eu quiser, anota isso aí num cantinho no teu caderno, se eu quiser passar de toneladas para gramas, eu vou ter que fazer vezes 10 na 6. Tá? De toneladas para gramas, vezes 10 na 6. Em exercício de Enem, de vestibular, é muito comum eles pedirem em toneladas. Então é importante saber esse macete. De tonelada para grama é vezes 10 na 6. Então, como é 1,08 toneladas de alumínio que ele fala no exercício, eu faço 1,08 vezes 10 na 6 gramas de alumínio. Chego à conclusão, então, né, que 152 gramas de trióxido de cromo reagem com 54 gramas de alumínio, isso eu tirei aqui da equação, e aí se eu tiver 1,08 vezes 10 na 6 gramas de alumínio, eu vou ter X gramas de trióxido de cromo, aqui o dióxido de cromo 3, que vai dar 3,04 vezes 10 na 6, ou 3,04 toneladas, né, de trióxido de cromo ou dióxido de cromo 3. Então, essa é a massa necessária para reagir com todo o alumínio adicionado. O que acontece? Ele está me dizendo que eu tenho 1,08 toneladas de alumínio. Eu sei que com 1,08 toneladas de alumínio, eu tenho a necessidade de ter 3,04 toneladas de trióxido de cromo. Né? Então, o que acontece? Só que no problema ele está me dizendo que eu tenho 6,08 toneladas de trióxido de cromo, ou de Cr2O3. Ele está me dizendo que eu tenho o dobro do necessário. Então, o que acontece? Esse trióxido de cromo, ou óxido de cromo 3, eu chamo de reagente em excesso, porque eu tenho muito mais do que eu preciso. E o alumínio eu chamo de reagente limitante. Porque o que acontece? A hora que acabar essa 1,08 toneladas de alumínio, a reação vai parar. Não vai mais acontecer. Para vocês entenderem, é a mesma coisa se eu quiser fazer arroz. Para eu fazer arroz, para eu cozinhar uma xícara de arroz, a culinária me diz o seguinte, que a cada uma xícara de arroz eu preciso de 2 xícaras de água, certo? Pois bem, aí eu quero aumentar a minha quantidade de arroz. Vai adiantar eu ter 15 xícaras de água se eu continuar tendo 1 xícara de arroz? Não vai adiantar. O contrário também é verdade. Eu quero cozinhar 15 xícaras de arroz, então eu boto 15 xícaras de arroz e deixo a mesma quantidade de água que eu tinha deixado para 1 xícara de arroz. Vai cozinhar? Não vai. Tem que ser proporcional. Se cada 1 xícara de arroz requer 2 xícaras de água, se eu quiser cozinhar 15 xícaras de arroz, eu vou precisar de 30 xícaras de água. É a proporção. Não adianta eu ter as 15 xícaras de arroz e eu ter
as mesmas 2 xícaras de água lá que eu usava para 1 xícara de arroz. Não vou cozinhar. O contrário também é verdade. Se eu quero ter uma quantidade de arroz para 15 xícaras, não adianta eu pegar e não ter a quantidade de arroz necessário, de reagente necessário. O mesmo está acontecendo aqui. O cara está dizendo para nós que ele está colocando para reagir 1,08 tonelada de alumínio com 6,08 toneladas de óxido de cromo 3. Só que 1,08 toneladas de alumínio vão produzir no máximo 3,04 toneladas desse cara aqui. Né? Então, assim, vão produzir, não, vão reagir no máximo, né, com 3,04 toneladas. Cara, então se no máximo, que 1,08 vai conseguir reagir no máximo com 3,04, do que adianta eu ter 6,08? Eu tenho o dobro do que eu preciso. Então esse óxido de cromo 3 está em excesso, está dobrada a quantidade dele. Como é que eu chego a essa conclusão? Pegando o reagente que tem menor valor, no caso 1,08, e fazendo a proporção para o reagente do lado. Entendendo que com 1,08 eu vou precisar de quanto de óxido de cromo? Eu vou precisar de 3,04. É a mesmo comparativo do arroz. 1 xícara de arroz eu preciso de 2 de água. Se eu quiser cozinhar 4 xícaras de arroz, eu vou precisar de 8 xícaras de água. É a mesma forma de pensar aqui. Só que, claro, eu estou falando de números quebrados aqui, às vezes te assusta um pouquinho, mas eu tenho essa relação, então, dizendo que quem limita essa reação é o alumínio. Não adianta eu encher de óxido de cromo, botar 6 toneladas de óxido de cromo, se eu só tiver 1 tonelada de alumínio para reagir. Quando terminar essa 1 tonelada de alumínio, a reação vai parar, não importa quanto de cromo, de óxido de cromo eu tenho. É isso que ele está dizendo. Então, isso é eu olhar o problema, né, de modo estequiométrico aí na perspectiva de reagente limitante e reagente em excesso. Então, chego a essa conclusão que a relação entre o alumínio ali e o cromo, na verdade, tá? Que é aqui, ó, o 2 alumínio para o 2 cromo, né? A relação de 2 para 2 é a mesma coisa que 1 para 1. Ou seja, se eu tiver 2 alumínio, eu vou ter 2 cromo. Se eu tiver 4 alumínio, eu vou ter 4 cromo. Então é a mesma coisa, né? Que eu pensar de 1 para 1. Eu vou olhar aqui e vou ver que quem é que para responder a pergunta, né? Com 1 tonelada de alumínio e 6 toneladas de trióxido de alumínio, quanto que eu vou produzir de cromo? Quem é que eu vou pegar para fazer o cálculo? Eu vou pegar o alumínio, porque ele é o meu reagente limitante. E aí eu vou ver que 27 gramas de alumínio vão produzir 52 gramas de cromo. Se eu tiver 1,08 toneladas, ou 1,08 vezes 10 nas 6 gramas de alumínio, eu vou ter a produção de 2,08 vezes 10 nas 6 gramas de cromo, ou 2,08 toneladas de cromo. Então, para eu saber entre eu usar 6 toneladas de trióxido de cromo e 1 tonelada de alumínio, quanto que eu vou produzir de cromo? Tu vai produzir a quantidade de cromo enquanto tiver alumínio reagindo. Então, o alumínio ele é o reagente limitante. O reagente limitante é aquele que limita a reação. A reação só vai acontecer enquanto ele tiver ali presente. A hora que ele acabar, a reação vai parar. Não importa quanto eu tenha do outro reagente. É a velha história da xícara do arroz. Se eu quero ter a produção, se para cada 1 xícara de arroz, para eu cozinhar 1 xícara de arroz, eu preciso de 2 xícaras de água, né? Não adianta eu querer cozinhar 5 xícaras de arroz com as mesmas 2 de água. Eu vou precisar, então, 10 xícaras de água. E também não adianta eu querer aumentar a quantidade de arroz só aumentando a quantidade de água. Não vai. É proporção estequiométrica, balanceamento estequiométrico. Não esquecendo que esse T aqui é a mesma coisa que 10 nas 6 gramas. 1 tonelada equivale, né, a quantidade de 10 elevado nas 6 gramas. Isso em notação científica. Então, esse é o início aqui da nossa aula sobre
reagente limitante e reagente em